Vamos agora abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Eu farei a leitura dos versos de 1 a 8. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos de 1 a 8. Acompanhe essa leitura com atenção, com reverência, com fé no coração. É a palavra de Deus, e assim ela nos diz: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar, rogar a Deus que nos dê compreensão da sua palavra. Senhor, nós estamos com o coração alegre por estarmos cultuando ao Senhor, por participarmos, ó Deus, de forma biblicamente orientada do bendito sacramento da ceia do Senhor, e com o coração cheio de expectativa por ouvir a Tua palavra. Por isso nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos ilumine para compreender a Tua palavra, que Ele trabalhe o nosso coração para que esta palavra compreendida seja também acolhida com amor, que amemos a Tua palavra e assim vivamos de acordo com ela, que o Senhor nutra em nós fé, que o Senhor nos constranja pelo amor revelado em Tua palavra, que o Senhor opere em nós santificação, que o Senhor aumente a nossa fé, que nossa vida esteja melhor adequada à Tua vontade, mais parecidos nós com Cristo, porque o Senhor agiu em nós. Clamamos esta maravilhosa bênção em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui um texto que certamente fala muito ao coração da igreja, como toda a Escritura, mas um texto muito conhecido, um texto que faz parte da nossa experiência, da nossa caminhada cristã, e um texto que fala sobre esperar, e esperar nunca é um exercício fácil, é sempre difícil esperar, e nós somos o povo da espera, nós somos o povo do já e ainda não. Nós somos aqueles que ouvimos do amado da nossa alma: vou preparar-vos lugar. Nós somos a noiva que aguarda o noivo. Nós somos o povo que tem esperado a vinda do Senhor. Ele que já veio, já operou esta obra maravilhosa, e Ele que prometeu cear conosco vinho novo no reino do Pai. Nós temos esperado, e enquanto esperamos, nós somos também o povo que está, como ouvimos hoje pela manhã, batalhando, enfrentando, como cantamos, não é? Os dias turbulentos, difíceis, de um mundo em aflição. Somos estes que têm tido o coração aquietado ao ouvir do Senhor que Ele é Deus, que Ele é soberano sobre todas as circunstâncias, mas temos visto, sim, os transtornos do nosso tempo, de um mundo que geme. Temos testemunhado estas coisas e o nosso coração se apressa, se inquieta muitas vezes,
e nós temos esta parábola, como nos diz Lucas, que o Senhor conta aos discípulos sobre o dever de orar sempre e de nunca esmorecer. Então, o propósito desta parábola, não é? Ou o seu conteúdo, a sua mensagem essencial está clara na forma como Lucas mesmo a introduz, trazendo o relato daquela conversa de Jesus com os seus discípulos. É sobre o dever mesmo de orarmos continuamente, sempre, sem nunca esmorecermos. E a motivação, o motivo por que essa parábola foi contada, também vai ficando claro para nós se considerarmos o texto. Você sabe que as parábolas eram uma espécie de recurso pedagógico, não é? Que mestres antigos se valiam. E o Senhor Jesus, de vez em quando, estava se valendo deste recurso, como um mestre que era, para elucidar questões. Então, era sempre aquele recurso didático, pedagógico, de se valer de exemplos comuns a seus ouvintes, às vezes se referindo às práticas ordinárias de trabalho, situações corriqueiras do dia a dia, situações verossímeis, né, que poderiam ser facilmente imaginadas, que a imagem poderia vir à mente com muita facilidade, situações familiares, conhecidas daqueles ouvintes, e ali se traçava uma espécie de comparação imediata da situação descrita e aquilo que precisava ser tratado no coração dos ouvintes. E parece que é isso que está acontecendo aqui, certamente é isso. E o motivo que provoca, não é, essa iniciativa pedagógica do Senhor para aqueles ouvintes imediatos e também para nós esta noite, tem a ver com a vinda, a segunda vinda do Senhor, tem a ver com esta espera, não é? Note que ele encerra a parábola justamente com aquela advertência, não é? Ele nos diz, ou diz em primeira mão aqueles ouvintes imediatos: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E o contexto que fez essa parábola surgir está contido justamente no último parágrafo do capítulo anterior. Se você voltar um pouco na sua Bíblia e nós nos voltarmos aqui para o capítulo 17, especialmente a partir do verso 20, nós entenderemos porque Jesus trouxe esta parábola e porque ele a finalizou questionando acerca da eventual fé quando o Filho do Homem vier. A partir do verso 20 do capítulo 17, nós lemos assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ele aqui ou lá está, não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então o Senhor Jesus segue trazendo essas advertências, e é nesse contexto de advertir acerca das prioridades e de como deve estar o coração dos que creem e esperam, acerca da vinda do Filho do Homem, acerca da sua segunda vinda, quando o reino virá,
o reino que já é, mas que plenamente estará posto quando ele vier para julgar vivos e mortos, estabelecer novo céu, nova terra, aquilo para o que estamos sendo preparados hoje. Então é nesse contexto em que Jesus está se referindo aos corações, fazendo aquelas advertências, trazendo à memória aqueles episódios em que as pessoas cuidavam de seus próprios interesses, inadvertidas, apesar das advertências daqueles que lhes pregavam o Evangelho. Jesus lembra que nós, que somos o povo do já e ainda não, o povo que labuta enquanto espera, que nós devemos orar incessantemente, que nós devemos orar sempre e nunca esmorecer. Este é o contexto que motiva esta parábola. É por isso que ele está se valendo deste exemplo, trazendo à nossa imaginação, nos fazendo visualizar aquela cena de um juiz iníquo, importunado por uma viúva de todo necessitada, que permanece insistentemente rogando que aquele juiz, repito, iníquo, julgasse sua causa. Então nós temos aqui essa motivação, nós temos aqui também um caminho para entendermos bem o que é que Jesus está nos ensinando, o que é que a sua palavra tem para a nossa edificação, sobre esse dever de orar sempre e nunca esmorecer. Em primeiro lugar, vamos observar que é mesmo um dever, não é um conselho acerca da, digamos assim, beatitude da oração, não é uma sugestão de que isto é um bom caminho, que esta é uma boa disciplina religiosa, mas é um dever mesmo daqueles que estão aguardando a vinda do Senhor, que tenham esta postura, essa prática diária, constante, ininterrupta, nunca vacilando nesta prática. Devemos orar. Óbvio que devemos também por nossas próprias necessidades, ou por nossas próprias debilidades. O Senhor, naquela noite em que foi traído, na noite em que celebrou e instituiu a ceia, esse memorial que nos faz olhar para o passado, reconhecer o nosso presente e anelar pelas coisas que virão, que nos faz esperar com muita esperança. Naquela noite mesmo, ele disse aos seus discípulos que eles deveriam orar, porque o Espírito está preparado. Há uma obra poderosa em nós, mas a carne, na verdade, é fraca. O apóstolo Paulo, sabendo das ansiedades que sobem ao coração daqueles que esperam, nos disse: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Nada e tudo, não pode sobrar nada, nada no nosso coração que não esteja entregue ao Senhor sempre em oração. Esse jogo de exaustão, não é? De não sobrar nada, de entregar tudo, está também nas palavras do Senhor Jesus. Devemos sempre e nunca, sempre orar, nunca esmorecer. E no dizer do apóstolo, devemos levar tudo sempre. Sempre, todos os dias, constantemente, levar tudo que está no nosso coração, tudo que está no coração, na presença contínua do Senhor. Em nada ansiosos, sempre esperançosos, esperando, aguardando, querendo, porque tudo entregue sempre. Nós poderíamos listar aqui inúmeros motivos pelos quais nós devemos orar. Mas parece-nos suficiente, à luz do texto,
Reconhecer em primeiro lugar porque Jesus disse que é um dever. Nós precisamos, é bom para nós. As desventuras nos afligem, é bom para nós. Nós podemos justificar de várias formas e todas elas muito bíblicas. Mas essencialmente, Ele está nos ordenando orar sempre, em todo tempo, ininterruptamente. E o apóstolo entendeu e nos aconselha justamente na carta em que ele está falando da expectativa da vinda de Cristo, na carta aos Tessalonicenses. Orai sem cessar, Tessalonicenses, que amam a vinda do Senhor, que esperam o Senhor, que aguardam, que estão positivamente ansiosos e não negativamente. Estão esperançosos, querem ver este dia. Ao povo que espera, ore mais, ore em obediência. Bem, mas o texto nos diz e nos elucida, para além da ordenança, do aspecto de uma ordenança, de um mandamento mesmo, também a oração é uma bênção pactual, um meio de graça do Deus que nos ama e cuida de nós, porque quando Jesus traz esse paralelo, não é? Quando ele traz aquele exemplo pedagógico, didático, da relação entre aquele juiz iníquo e aquela viúva desamparada, para tratar do nosso coração e da nossa vida de oração, obviamente que nos ocorre o paralelo entre nós e o nosso Deus. E nesses paralelos nós temos as equivalências, as coincidências, as símiles, aquilo que é coincidente, que combina, e nós temos também os contrastes gritantes, os contrários, que dão muita força, muita eloquência, muito poder àquelas palavras, que mexem muito com a nossa mente e o nosso coração. Note que os versos em que esse juiz é descrito falam de um profundo desprezo que ele nutre por Deus e pelos homens, não é? No verso 2 nos é dito: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Isso é dito por Cristo acerca daquele homem. E nos levando para mais dentro daquela história que ele está contando, o verso 4, o próprio personagem diz: eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. E assim é que diz Cristo no verso 6, considerai no que diz este juiz iníquo. Meus irmãos, estão aqui emblematicamente representados os pecados essenciais, porque o resumo da lei consiste em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E é justamente nisso que se resume a descrição da vida deste homem: não amar a Deus, não respeitar homem algum, não temer o Senhor, ignorá-los, ao Criador e aos irmãos e ao próximo. Ele é a encarnação da iniquidade. Cristo está colocando diante de nós o estereótipo do pecador, da nossa pior versão, a quem foi confiada a importantíssima tarefa de julgar o próximo, de julgar as causas. Um magistrado, a quem Deus soberanamente concede esta autoridade. E se as comparações que essa parábola quer suscitar em nós, os discípulos, essas comparações são relativas a Deus, nós vemos que é uma comparação de contraste e não de similitude. A semelhança
fica só no aspecto de que há uma recorrência àquele juiz e nós recorremos a Deus. Mas o contraste é gritante, o iníquo e o santíssimo. O que despreza, o que não teme e não respeita àquele que é fonte e expressão máxima de todas as virtudes e perfeições. Aquele que amou sem limites. Aquele que, tendo amado os seus, amou-os até ao fim. Essa é a comparação, e o contraste é gritante. Tão baixo quanto se possa descer, tão alto e sublime quanto se possa imaginar. A viúva, a imagem clássica do desamparo na narrativa bíblica. Aquela que não tinha representatividade, não tinha quem fosse por si, não tinha sua fonte de sustento, não tinha sua proteção contra as investidas de pessoas mal intencionadas, homens mal intencionados, numa cultura em que as mulheres eram muito oprimidas. A imagem clássica do desamparo, clamando, esperando, tendo sua causa em pendência, rogando insistentemente. Similitudes conosco? Sim, somos um povo que espera, que clama, mas não somos um povo desamparado. Em nenhuma medida. Pelo contrário, somos o povo que ouve do Senhor: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Veja que quando Cristo faz esta comparação, ele diz: aquele homem, por um tempo, não quis julgar, mas se deixou levar pela importunação. Ele não tinha relação de respeito com qualquer ser humano, muito menos com aquela que era objeto do seu desprezo, aquela viúva. E ele julgou a sua causa. Então Cristo nos diz nos verso 6 em diante: então disse o Senhor: considerai no que diz aquele juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Se por um lado temos uma mulher desamparada, sofrendo com o desprezo daquele que por um tempo não a quis atender, e só a atendeu por temer uma importunação maior, talvez até uma espécie de violência, como o termo original sugere. Por outro lado, nós temos uma relação que em nada se assemelha com essa. Não há semelhança, há um profundo contraste. Quanto mais Deus, que nos ama, não fará justiça aos seus escolhidos. Ela era a preterida. Nós podemos dizer, para não perder o trocadilho, que somos os seus preferidos, porque Ele nos escolheu. Eleitos desde antes da fundação do mundo, por quem o Cordeiro foi imolado, desde antes da fundação do mundo. Aqueles com quem Deus está comprometido e tem amado desde antes da fundação do mundo. Esse é o profundo contraste, de modo que nós não somos aqui aconselhados a importuná-lo, mas exercitarmos fé, e não a despeito de uma demora, de um desprezo, de uma indiferença, mas confiados no amor e naquele que depressa, porque Ele tem pressa. É do interesse dEle, é a causa dEle, é o amor dEle, é a promessa dEle, é a aliança dEle conosco. Embora nos pareça, e aqui é uma questão nossa, nos pareça demorado. Mas o que Cristo está dizendo, Ele é o antônimo, Ele é o contrário, Ele é o extremo oposto, Ele é o contraste radical daquele juiz iníquo. Ele é o Deus todo interessado em nos fazer esta justiça. Porque é a justiça dEle, pela qual Ele nos ensinou a rogar, clamar,
em primeiro lugar. Então nós não estamos sendo incentivados a importunar, porque nunca somos uma importunação para o Senhor. Nunca. Nós somos convidados a entrar diante da sala do Rei, diante do trono bendito do Senhor, no lugar santo, porque Cristo, pela sua carne, abriu esse caminho. Nós temos esse acesso livre na presença do Pai. Portanto, os escolhidos do Senhor. E note que Cristo, e aqui a nossa tradução foi muito feliz, o texto original grego não tem vírgulas, pontuações, não é? E, obviamente, que a atribuição desses sinais, vírgulas, pontos, é fruto da melhor ou não interpretação do tradutor. E aqui ele optou por registrar dessa forma, né? Não fará Deus justiça aos seus eleitos, aí, entre vírgulas, que a Ele clamam de dia e noite. Você lembra daquelas aulinhas, né, de oração subordinada não sei o que, não sei das quantas, não é? Aí tinha a adjetiva que poderia ser restritiva ou explicativa. E aqui ele está explicando e não restringindo. E parece uma opção muito acertada. É como se fosse assim: meus alunos que estudam serão aprovados. Opa, dos alunos, só aqueles que estudam serão aprovados. Agora, se eu digo, meus alunos, entre vírgulas, que estudam, serão aprovados. Eu estou dizendo que todos os meus alunos estudam. Meus filhos que são bonitos, vão comigo ao parque. Opa, tem uns feinhos e uns mais bonitinhos, né? Agora, se eu digo, meus filhos, modéstia à parte, que são lindos, não é? Irão comigo ao parque. Todo mundo vai fazer festa, né? Todos eles, os dois. Não é assim? É o que está dito aqui. Aos seus eleitos, entre vírgulas, que a propósito, clamam a Ele de dia e noite. É sobre essa fé que Cristo está perguntando no último verso. Ela se encontra? Os eleitos estão vivendo como eleitos? Porque aqui não está restringindo, está explicando. O eleito vive clamando, porque ele quer que o Senhor venha. Ele quer ver a sua justiça feita. Ele quer ver o juiz de vivos e mortos se manifestar. Hoje pela manhã nós ouvimos: a guerra está ganha, já. E há batalhas, o inimigo está caindo atirando, não é? Ainda há caminho a percorrer. Por isso que o apóstolo, não é isso? Na carta aos Efésios diz, quanto ao mais, porque o que deveria ser feito foi feito, Cristo realizou a obra. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais, em Cristo Jesus já tomamos assento, já nos pertence. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E a ideia é para que possamos suportar. Foi o que ouvimos hoje pela manhã. Nós estamos nesta situação. Lembra, o Senhor Jesus disse, olha, vai vir um tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Senhor ou do Filho do Homem. Um semitismo, um hebraísmo, uma forma de se referir a o próprio dia mesmo, ou ver esse dia começar, ver a coisa acontecendo, vocês vão desejar isso. Notem, os fariseus provocaram aquela conversa, porque eles queriam ver o reino deles, o Messias trazendo o reino que libertaria Israel do jugo opressor. No fim das contas, o reino humano aqui, político. Eles tinham metade do caminho assim, acertado, né? Expectativa escatológica.
cumprimento, vinda do Messias. Às vezes eles estão até um pouquinho melhor do que alguns crentes, porque às vezes nossa espera é só pelo aqui e agora, não tem nenhum aspecto escatológico, mesmo que equivocado. É óbvio que não se exclui aqui que devemos, e é justo, orarmos por nossas demandas do aqui e agora. O resultado do exame, a recolocação no mercado de trabalho, a saúde de alguém que amamos. Como será o próximo ano? Todas essas coisas são lícitas, mas precisam ser reajustadas, porque Ele nos ensinou a orar primeiro por sua justiça. Então, nós somos lembrados de que devemos orar sem cessar, sempre, nunca esmorecer, por sua vinda. E não como os judeus sugeriram no começo da conversa, mas como aqueles que anelam e amam a vinda do Senhor, para que o seu reino se estabeleça. E aqui nós já estamos tratando do conteúdo mesmo desta oração, esta justiça. Ele que nos ensinou a orar, Mateus 6,10, venha o teu reino, naquele mesmo capítulo de Mateus 6, verso 33, no final de todo aquele arrazoado, para não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque Deus tem nos suprido, e buscarmos então em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Em Apocalipse, nós somos convidados a orar. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, juiz de vivos e mortos. Vem, justiça de Deus para nós. Nós, os justificados pela fé no Senhor. O apóstolo Pedro nos lembra, ele pode parecer demorado, mas ele vem no tempo certo de Deus. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versos de 9 a 13. Eu quero ler esse texto. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, do verso 9 ao 13. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em um santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e a nova terra, nos quais habita justiça. Vem, Senhor Jesus. Nós somos os que esperamos e oramos e somos chamados, temos o dever de orar, apressar esse dia, clamar por Ele. E aí, as demais coisas encontram o seu lugar. Tudo mais se ajusta quando estamos ajustados na vontade do Senhor. E assim nos vem a advertência do Senhor ao final desta orientação dos que esperam a sua vinda. Contudo, quando vier o Filho do Homem, quando essa expectativa for satisfeita, achará porventura fé na terra? Da forma como está originalmente registrado este versículo, nós temos ali uma partícula que pode ser um artigo, tanto demonstrativo quanto definido.
a fé ou esta fé. E penso que não é simplesmente a fé daquela viúva. Não, ela serviu como recurso didático para mostrar que o ser humano, apegado a algo, busca. Mas a fé a que ele se refere é aquela certeza de que ele depressa fará a justiça. A fé a que ele se refere é: os eleitos estarão vivendo como eleitos que são. Os eleitos estarão vivendo de acordo com aqueles que são abençoados com a abreviação desses grandes tormentos por causa desses mesmos eleitos. Os eleitos estarão respondendo a todas as iniciativas que a providência graciosa de Deus tem colocado em curso para nos preservar nessa fé. Jesus não tem dúvidas sobre como serão as coisas. Não é uma pergunta que revela incertezas do coração de Cristo. É uma pergunta para provocar o meu coração. Que esta noite celebrei a ceia deste bendito Senhor que nos ama, que virá, prometeu, vai cumprir. É uma pergunta para ressoar e incomodar, para fazer barulho no coração. Esta fé está em mim hoje. Eu anelo hoje que Ele venha e confio que essa justiça será plena, e isso é o que satisfaz a minha mais inquietante expectativa. Ela toma o primeiro lugar de tudo mais. É esta a pergunta. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele nos traz, Ele diz que nós devemos nos perguntar, porque acerca de que dias Ele se referia, senão estes dias mesmo. Meus irmãos, não somos uma viúva, somos uma noiva. Não lamentamos um marido morto, aguardamos um noivo ressurreto. Não ficamos abandonados. Ele foi nos preparar lugar. Ele voltará para nos buscar. Ele nos deixou o seu Espírito, o outro Consolador. E estaremos para sempre com Ele. Eu lhe convido a lermos juntos a oração descrita em Apocalipse, capítulo 22, verso de número 20. E que assim, oremos sempre. Apocalipse, capítulo 22, verso 20, vamos ler a uma só voz. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado por sua palavra bendita que nos enche de vida. Vamos entoar o hino 127, ora